Então, uma boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. A todos aqueles que não vi quando cheguei, Marli, Luana, Regina, Rosa, o Will. Deus abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus, irmãozinho Davi. Graça e paz. Amém? Hoje nós vamos falar acerca de Cristo. Novidade, né? Não, em nome de Jesus, amados. Pode abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11. Tá ali, ó. Me alcança aí, Ricardo, por favor. Obrigado, cara. Eu trouxe, nem percebi. Em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 25. E Deus falava comigo acerca dessa mensagem. E tem algumas coisas legais que a gente vai comentar nessa noite aqui. Amém? 11:25 diz assim. Todo mundo achou? E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse é o título que eu coloquei nessa mensagem. Ainda que morra, viverá. Porque o que acontecia aqui neste momento, no contexto que estava acontecendo aqui, é que Lázaro havia morrido. E a Bíblia diz que Lázaro era um amigo de Jesus, a quem Jesus amava. Era alguém importante para Jesus. Era alguém que Jesus Cristo se importava. Que Jesus Cristo frequentava o lar dele, a casa dele, da sua família. Jesus amava Lázaro, Jesus amava as suas irmãs, Jesus amava toda aquela galera que morava com ele ali, era praticamente da família. E nós temos, assim, pessoas das quais nós amamos, nós temos pessoas às quais somos chegados. E Lázaro era um chegado de Jesus. Lázaro era um chegado de Cristo. E a Bíblia diz que Lázaro adoece e mandam chamar Jesus. E ele continua no lugar onde ele está mais alguns dias. E a palavra relata ali que Lázaro então vem a óbito. E Jesus Cristo, retornando da sua viagem, encontra o velório de Lázaro. Encontra no momento em que as pessoas já colocaram, prepararam. Na verdade, já havia passado o velório de Lázaro. Quando ele chega, elas já haviam preparado o corpo de Lázaro, já haviam embalsamado o corpo dele, enrolado em faixas, colocado dentro da tumba e já haviam selado a porta da onde ele estava enterrado, vamos falar assim. Se cavava nas pedras, colocava a pessoa falecida ali e enrolava-se uma pedra enorme para fechar aquele lugar. E quando Jesus Cristo chega, uma das irmãs de Lázaro corre ao seu encontro e fala para ele: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus fala: mas tu crês que ele não morreu? Tu crês que ele vai viver? E ela fala: sim. Nós cremos que no dia da ressurreição ele viverá. Então Jesus Cristo olha para ela e fala: não, eu não estou falando do futuro. Eu estou falando do agora. Eu estou falando do hoje. Porque eu sou a ressurreição e a vida, Jesus fala. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E a Bíblia diz que então ele chega diante daquela pedra. Algumas pessoas aqui, se não todas, conhecem bem esse texto. Ele chega diante e fala assim: abram, removam a pedra. E as pessoas: mestre, não dá. Já cheira mal. Já faz 4 dias. E Jesus Cristo remove a pedra. E as pessoas removem a pedra. Jesus Cristo então fala com Lázaro. Quem lembra o que ele fala?
Lázaro, como se dissesse, vem, cara, eu tô aqui. Ele fala, Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro sai, ele diz, amarrem ele. Então sai dali um Lázaro ressurreto. Eu fico imaginando, queridos, quantas vezes ou quantos de nós, ou quantas pessoas que nós conhecemos que estão na mesma situação de Lázaro espiritualmente. Pessoas que já estão mortas nos seus delitos, mortos nos seus pecados, pessoas que às vezes dentro da igreja estão espiritualmente mortos, pessoas que já não ouvem mais o Mestre, pessoas que já estão com Jesus Cristo distante das suas vidas. Mortos, pessoas que às vezes as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões fedem. Não, logicamente, um cheiro carnal que a gente sente, mas o cheiro do pecado, o cheiro da morte, que é o salário do pecado. Quantas vezes ou quantas pessoas conhecemos que estão há 15, 20, 30 anos na igreja, mas ainda mortos espiritualmente, que não vivem, que não desfrutam daquilo que Jesus Cristo trouxe hoje para nós. Pessoas que às vezes vão à igreja e tratam a igreja como clube, pessoas que vão à igreja porque é uma reunião de amigos, pessoas que vão à igreja simplesmente por ir à igreja. As pessoas estão mortos, me perdoem, mortos. Ou pessoas que talvez nem vão à igreja e pensam que estão com Cristo, e aí vai também um recado para aqueles que estão nos seus lares, pensam que estão com Cristo, pensam que estão buscando Deus, mas todos nós sabemos que há muito não dobram seus joelhos e oram mais, que há muito não leem a palavra, mas eu sou de Jesus, eu sou de Deus, mortos espiritualmente, fedem espiritualmente, mortos. Não abandonam o pecadinho de estimação, não abandonam a sua vidinha medíocre. E a palavra medíocre é mediana, não tem nada a ver com estar aqui denegrindo a imagem de ninguém. A palavra medíocre no dicionário de português significa médio. Leva uma vida média, nós já falamos acerca disso. Mortos espiritualmente. Mais de semanas sem ler a Bíblia. Mais de meses sem dobrar joelho. Nem lembra quando foi a última vez que jejuou. Mas não, eu sou de Jesus. Fedem. Porque não se aproximam. E o motivo pelo qual Lázaro estava morto aqui, neste momento, é porque ele não ouvia mais a voz de Jesus. Porque no momento em que ele escuta Jesus chamar, no momento em que ele escuta Jesus Cristo dizendo, ei, Lázaro, cara, hoje Jesus está nos chamando. O que falta para ouvirmos a sua voz e sairmos do buraco em que nos encontramos, buracos emocionais, buracos espirituais, buracos físicos, presos, atados, talvez numa depressão, presos, atados, talvez em uma situação pecaminosa que nós não conseguimos abandonar, presos, atados em vícios, em tudo aquilo que nos afasta e não permite que venhamos a escutar mais ao Senhor Jesus. Quantas vezes não estamos assim como Lázaro? Quantas vezes não vivemos mais ouvindo a voz de Jesus Cristo para que Ele possa dizer aquele que crer em mim, ainda que morra ou ainda que esteja morto, viverá. E viverá eternamente e desfrutará do reino de Deus agora, aqui, porque foi isso que ele disse para a irmã de Lázaro. Foi isso que ele falou. Olha, aquele que crer em mim. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E eu não estou falando que ele apenas será salvo lá depois que eu retornar para buscar a igreja. Eu não estou falando que ele vai desfrutar do reino de Deus apenas quando eu retornar para esta terra para buscar a minha igreja. Não. Eu estou falando que ele ressuscitará hoje, agora. E Deus tem algo para fazer essa noite nas nossas vidas.
Deus tem transformação para fazer nas nossas vidas nessa noite, nas nossas vidas. E talvez Deus inspirou essa mensagem não para alguém aqui, mas para alguém que está talvez no celular. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem ainda? Pessoas que há muito não falam com Jesus, porque aqui, amados, nós falamos com Cristo todas as semanas. No mínimo, de domingo em domingo a gente fala com Jesus. No mínimo. Tá certo isso? Lógico que não. Lógico que não. Correto é nos relacionarmos com Jesus a todo momento. Porque Ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que anda conosco sempre. Nós não podemos simplesmente ignorar a existência dele. Gente, você gosta de ser ignorado? Quem gosta de entrar num lugar e ser ignorado? Meu Deus, ninguém dá bola para mim aqui. Olha, eu passei o dia inteiro do lado dessa pessoa e ela fez de conta que eu não existo. Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo, que Ele nos acompanha, Ele anda conosco e nós vivemos a nossa vidinha, as nossas escolhas, os nossos quereres, o nosso saber e nem sequer perguntamos o que Ele pensa a respeito daquilo que vamos fazer, decidir, viver, com quem vamos nos relacionar, com quem nós vamos fechar um negócio, que tipo de contrato nós estamos assinando. Nós sequer queremos saber a opinião dele sobre as nossas amizades, sobre os nossos namoros, sobre os nossos casamentos. Nós sequer perguntamos o que Ele deseja para as nossas vidas. Sequer perguntamos. Senhor, tu aprova isso que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque às vezes não importa para nós a opinião que Ele tem acerca do que nós vamos fazer. Sabe o que é isso? Morte espiritual. É morte espiritual. Não. Da minha vida, cuido eu. Da tua vida e da tua morte vai cuidar também. É tu que vai cuidar da tua salvação. Porque Jesus Cristo, Ele quer tomar conta de nós na totalidade. Na totalidade. Ele quer andar conosco sempre, todos os dias. Todos os dias. E o desejo do seu coração é olhar e falar, querido, mesmo que morra, tu viverá. Ainda que tu esteja aí no buraco onde tu te encontra, viverá. Viverá. E nós não podemos viver de buraco em buraco. Eu saio de um buraco emocional aqui e por causa da minha carência eu já caio em outro ali na frente. Gente, não. O apóstolo Paulo disse, nós iremos viver de buraco em buraco. É isso que a Bíblia fala, não? O que ela fala? Viveremos de glória em glória. De glória em glória. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós temos que viver. Então, quando Cristo chega e diz assim, remove a pedra, sabe o que Ele está querendo dizer para você? Remove aquilo que te atrapalha de me buscar. Remove aquilo que está te afastando da minha presença, de mim. Aquilo que está não permitindo que você ande comigo de segunda a sábado. É isso que Ele quer dizer. Talvez isso é um pensamento, talvez isso seja um filme, talvez isso seja um site, talvez isso seja os contatinhos, talvez isso seja um monte de outras coisas. No tempo que eu era piá, eram as revistas. Hoje não tem revista, mas é tudo site. E beleza. Fica um clique da mão do cara. Vai, te assassina. Ainda que esteja morto, quando nós ouvirmos a voz dele dizendo, vem, é isso que ele falou. Quando ele fala, sai para fora, sabe o que ele quer dizer? Eu estou te chamando, sai desse buraco. Sai do buraco que tu tá aí. Buraco, às vezes, que tu não sai por vaidade, por orgulho. Às vezes, nós estamos envolto por puro opróprio. Não, me feriram. Que culpa Deus tem? Não.
aquele pastor era um safado. Mas e os outros? Tem membro safado. Tu é safado? Não. Então por que nós julgamos uns e nós queremos ser julgados como tais? Não, mas é que eu não posso mais, porque eu fui magoado, eu fui ferido. E quantos nós ferimos no processo? Pastor e eu falávamos esses dias, muito nós fomos feridos, mas muitas pessoas nós ferimos durante a nossa caminhada. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de entender que nós judiamos de muita gente e fomos pedir perdão já para muitos. Para muitos. Mas aí, são buracos que nós entramos e que Jesus está ordenando que venhamos a sair e nós não queremos. Não queremos, porque, lembra o que ele falou? Ei, sai daí, agora tira as ataduras dele. São ataduras que quando nós saímos do buraco, se nós não desatar todas elas, elas farão com que nós venhamos a retornar para lá. São amarras emocionais e espirituais que nós precisamos resolver. Resolver. Ei, queridos, olha só, não dá para coxambrar. Diante de Deus, não dá para coxambrar. Não dá para fazer mais ou menos, ou faz ou não faz. Não dá para fazer mais ou menos com Jesus. Ou faz, ou não faz. Olha, antes você seja frio. Melhor que seja quente, mas antes seja frio do que morno. Porque aquele que está frio ainda pode esquentar. E o morno é aquele que já foi quente e que agora está esfriando. Não dá para viver numa vida mais ou menos. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e sair da onde nós estamos. O cego de Jericó, a Bíblia diz que quando Jesus fala, ei, tragam ele aqui, de um salto, a Bíblia diz que de um salto ele jogou a capa. Imagine a velocidade que esse cara, imagine a empolgação que ele estava quando ele ouve Jesus falar acerca dele. Imagine a empolgação. Traz esse cara aqui. A Bíblia diz que de um salto, ou seja, eu acredito que ele estava sentado, pedindo esmolas e gritando, ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traz esse cara aqui, ou traz ele para o caminho aonde Cristo está. Traz ele aqui para o caminho. E a Bíblia diz que ele salta e joga a capa fora. Saiu do buraco. Quantos vão falar com Jesus com a capinha embaixo do braço? Ah, se isso aqui não der certo, eu tenho a minha capinha aqui, né? Que permite que eu continue esmolando, permite que eu continue cego. Não, querido. Jesus está chamando. Jesus está nos chamando. Se nós não estamos no buraco, nós precisamos ser aqueles que estão ao lado de Cristo e olha para as pessoas e fala, ei, vem. Se não somos nós que estamos no buraco, por que nós não fazemos assim? Para tirar alguém de lá. E falamos, querido, Jesus está te chamando, vem. Por que não? Somos nós, os usados por Deus, os ousados por Deus. E vivemos sempre nesse, pois é, talvez, será. O será não te leva a lugar nenhum. O será não te leva a lugar nenhum. O talvez vai fazer com que tu pare no meio do caminho. O de repente não vai permitir nem que tu inicie a tua jornada. Nem que tu inicie a tua jornada. Tu precisa entender, eu preciso entender, nós temos que entender que nós temos que priorizar a voz de Jesus Cristo. E o que Ele está falando nessa noite para nós? O que Ele fala ao teu coração? O que Ele está falando neste momento acerca dessa mensagem? Quantos mortos nós conhecemos? Quantos mortos nós conhecemos? Quantos mortos, talvez, quantas pessoas que estão ou à beira da morte que nós conhecemos? Será que nós não podemos ajudar? Claro que nós entendemos, e eu preciso falar isso, embora seja coisa de guri pensar assim, mas
Se nós não falar, com certeza alguém vai dizer, aí Deus não precisa de ajuda. Mas nós temos que ajudar a Deus sim no evangelismo. Nós precisamos, porque Ele confiou. Sabe o que Ele falou? Olhe para os campos, estão prontos para cear. A ceara é de quem? É dele. E Ele quer que nós façamos o quê? Trabalhemos para Ele. Sim, Ele nos instituiu. Ele disse, vocês vão ser homens e mulheres que vão resgatar vidas, pregando e anunciando a minha palavra. E sabe qual é a palavra dele? Vem. Vem, sai daí de onde tu está. E vem, dá um passo de fé. Abandona esses ídolos estranhos, abandona essa tua vida medíocre, abandona isso que só te faz só te faz andar para trás e morte espiritual. Ontem eu estava vendo um vídeo, hoje ainda estava vendo um vídeo pela manhã. Quem lembra 2022, um bruxo chamado Vic Vanilla? Quem lembra desse cara? Um cabeludo, todo tatuado. Quem lembra? Levanta a mão. TikTok, anticristo, falando mal de Jesus. A glória dele era arrebentar com o evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu vi um vídeo dele. Não se pode mais se converter nesse país, porque as pessoas estão esfregando na minha cara quem eu era antes. Sabe quem ele é hoje? Um servo de Deus. Um servo de Deus. Eu tive que ver vários e vários vídeos dele para acreditar no que estava acontecendo na vida daquele cara. Que buraco ele estava enfiado. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse, ei, Vic, vem para cá. Vem para cá, cara. Ele está falando para nós essa noite. Vem para cá. Ele está falando para os nossos amigos. Vem para cá. Sai daí da onde tu tá, cara. Aí tem morte, escuridão e frio. Pois eu quero te colocar onde há vida e vida abundante. Você sabe quem é responsável por isso? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é responsável por remover a pedra. Porque a voz do Senhor se propaga ao espaço. A voz do Senhor, quando Ele disse vem, quando Ele fala ide por todo mundo, ainda ecoa nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós temos que remover a pedra. Porque a voz de Cristo, a sua palavra, ecoa de geração após geração. Nós não temos que mudar nada do que está aqui. Não é necessário mudar nada daquilo que ele está falando, daquilo que ele está fazendo. O mesmo evangelho que foi pregado há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás pelos apóstolos, é o mesmo evangelho que tem que ser pregado hoje. Não se pode mudar nada do que foi e que está sendo pregado. E não se precisa mudar. Não, mas esta geração está sedenta por Deus. Porque quando nós quebrantamos o coração e há o toque do Senhor nas nossas vidas, Ele manifesta. E nós estamos vendo aqui uma geração de adolescentes quebrantados na presença de Jesus. E qual o evangelho que pregamos? O mesmo que se pregava há 100, 200, 300, 1500 anos atrás. O mesmo evangelho de Jesus Cristo. Que Ele veio a esta terra, morreu por nossos pecados, e ressuscitou. E Ele ressuscitou e falou, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, aqueles que estão mortos, se crerem na minha palavra, viverão. E é isso o que Ele fala nesta noite. Deseja nos trazer vida, e não apenas vida, mas vida abundante. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Você que está no seu lar, por favor, guarde essa palavra no seu coração.